Um dos maiores problemas dos profissionais de mídia iniciantes é a invasão das suas contas. Isso é um problema sério e você que é um profissional de mídias tem que saber como criar senhas fortes para suas contas para não colocar em risco todos os ativos comerciais dos seus clientes. Nesse vídeo eu vou dar dicas importantíssimas que vão servir para você não só como profissional, mas também vão servir para qualquer outra coisa, para qualquer tipo de conta online que você crie para uso pessoal também. Então, bora pro vídeo. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas, quero te passar algumas dicas importantes sobre criação de senhas. Hoje em dia, no mundo online, a gente utiliza uma infinidade de quantidade de contas online onde você precisa colocar senhas. E todo mundo já está careca de saber, ou você que está aqui pelo menos já deveria saber, que você não pode, em hipótese alguma, usar a mesma senha em todos os serviços. Ah, James, mas por que eu não posso usar a mesma senha em todos os serviços? É tão difícil ficar lembrando um monte de senha. Eu, por exemplo, devo ter senha para, no mínimo, aí, contando por baixo, uns 100, 150 serviços online. Você precisa de conta com senha para tudo. Amazon precisa de uma conta com senha, Netflix precisa de uma conta com senha, Mercado Livre precisa de uma conta com senha, Facebook, Instagram, TikTok, Google e uma infinidade de coisas que você utiliza senhas. É muito comum você acabar utilizando uma mesma senha igual para todos os serviços. Mas por que você não deve fazer em primeiro lugar? Por que você não deve fazer isso em hipótese alguma? Porque todo serviço online pode ter falhas de segurança. E grandes serviços são explorados o tempo todo por hackers para encontrar uma brecha e encontrar essas falhas de segurança e obter acesso a dados. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar em vazamentos de senhas, sites onde houve um vazamento de senha. Vamos supor que um site mais fraco, eu tenho uma conta na Magazine Luiza. Não acredito que a Magazine Luiza tem um sistema muito robusto para guardar as senhas dos seus usuários. E aí um hacker invadiu a Magazine Luiza, conseguiu acessar todos os dados de senha dos usuários do Magazine Luiza e vazou esses dados. Esses dados, com muita frequência, eles são vendidos na Deep Web, um pacote de dados de senhas vazadas para outros hackers que queiram tentar invadir outros serviços. O que acontece? Vamos supor que eu tivesse uma conta na Magazine Luiza, ela teve o seu banco de dados de senhas vazado e a mesma senha que eu usava para logar no aplicativo do Magazine Luiza ou no site do Magazine Luiza é a mesma senha que eu uso para o meu Facebook, para o meu Instagram e para o meu Google. Ou seja, esses dados vazados já vão comprometer não só a minha conta da Magazine Luiza, como também vão comprometer a segurança de todos os outros serviços aonde eu utilizei a mesma senha. Por isso é de absoluta extrema importância você não utilizar a mesma senha em todos os serviços. Você nunca sabe quando um desses serviços pode ter uma falha de segurança explorada por um hacker, ter todo o banco de dados de senhas vazado e aí essas senhas podem estar sendo vendidas na Deep Web, por exemplo, para outros hackers que possam querer invadir serviços. Então, entendeu agora o motivo de você não poder usar a mesma senha para tudo? Beleza. Mas e agora eu vou usar uma senha diferente para cada serviço? Isso é terrível, né? Usar uma senha diferente para cada serviço. Imagina eu com 150 contas online ter que usar uma senha diferente. Infelizmente é difícil, mas você precisa. E você, como bem deve saber, não deve anotar essa senha num post-it e guardar embaixo do seu teclado, por exemplo, né? Tem adesivinho aqui, mas não é post-it. Então, você precisa de um cofre de senhas. Essa é uma das dicas mais valiosas, usar um aplicativo de cofre de senhas, onde você vai armazenar todas as suas senhas, e aí você precisa de apenas uma única senha, que é a senha principal que abre esse cofre. Vai ser a senha mãe, a senha mestre. Como você vai precisar decorar apenas uma única senha, ao abrir o cofre todas as suas senhas vão estar lá, você não precisa decorá-las, isso facilita muito no processo, facilitando porque você pode, por exemplo, criar uma senha muito forte para o seu cofre de senhas e aí você pode pôr lá dentro das senhas salvas de qualquer aplicativo, usar senhas aleatórias também sempre muito fortes, mas que você não precisa ter a preocupação de memorizá-las, de decorá-las. Inclusive, bons cofres de senhas também tem o serviço de gerar a senha para você aleatoriamente e automaticamente, o que é ótimo, porque ele vai gerar uma senha com um monte de números
números, de letras, de caracteres especiais que são impossíveis de você memorizar. Quanto mais difícil de você memorizar a senha, mais difícil dela ser invadida por um algoritmo de quebra de senhas, por exemplo, ou por um hacker. Entendido? Mas se você não memoriza, não tem problema. Está guardada no seu cofre de senhas. Sempre que você precisar daquela senha, você basta lembrar da senha do cofre para poder acessar suas senhas e copiá-las para acessar o login do seu serviço. Então esse é um dos motivos e já é um ótimo motivo para você utilizar um cofre de senhas. Eu já prometi aqui no canal fazer um vídeo sobre o cofre de senhas que eu uso, que é o Bitwarden. Coloca nos comentários aqui, eu estou vendo pouco comentário do pessoal querendo vídeo sobre esse tema. Se vocês quiserem eu mostro passo a passo como funciona o Bitwarden, como eu uso ele e como ele pode facilitar esse trabalho para vocês. Mas nesse vídeo aqui, o que eu quero te ensinar é como criar uma senha forte. Quando você optar por usar um cofre de senhas, por exemplo, você pode criar essa senha super forte que você não vai esquecer, que você vai usar no seu cofre de senhas. E aqui eu vou trazer algumas dicas extremamente úteis que a gente sabe que dificulta tanto para hackers adivinharem a sua senha, quanto para algoritmos especializados em quebra de senhas também quebrarem esta senha. Uma coisa importante também a se saber é que alguns serviços online permitem uma limitação de quantidade de caracteres na senha que é absurda. Por exemplo, 8 caracteres em uma senha é muito pouco. Hoje ainda eu estava conversando com a Sara sobre os aplicativos de banco. Os aplicativos de banco têm uma séria falha de segurança que são as senhas. Eles permitem apenas números. A maioria dos aplicativos de banco hoje em dia, principalmente aqueles mais tradicionais, permitem apenas 6 números. Essa é uma senha extremamente fraca e muito fácil de ser quebrada. E quando você acessa o aplicativo, você tem acesso a toda a conta bancária, por exemplo, né? Tá certo que alguns, para melhorar essa segurança, pede autorização do aplicativo, tem que ir na agência, etc, etc, etc. Mas esse é um problema desses aplicativos que precisa ser resolvido. Mas outros serviços oferecem, por exemplo, uma possibilidade de você criar uma frase de senha e não uma palavra passe. Essa é a situação ideal, você criar uma frase com várias palavras, porque quanto mais caracteres tiver a tua senha, mais difícil ela vai ser de ser quebrada por um algoritmo ou na tentativa e erro ou por hackers, entendido? Mais difícil é de adivinhá-la também. Então, mesmo que a sua senha não tenha caracteres especiais, por exemplo, você pode usar só letras e números. Você pode fazer uma frase grande que vai ser fácil de você lembrar, uma frase que você conheça muito bem, que seja fácil de você lembrar, e ela vai ter muitos caracteres. Isso já vai por si só tornar a senha muito mais difícil de ser quebrada do que uma senha pequena que contenha letras, números, caracteres especiais, maiúsculo, minúsculo. Você entende isso? O grande segredo de criar uma senha forte é a quantidade de caracteres que você usa. É claro que intercalar com números, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais ajuda a fortalecer a senha. Mas, entre escolher uma coisa e outra, uma senha muito grande, com muitos caracteres, ela é mais forte do que uma senha pequena com caracteres especiais embaralhados. Então agora aqui vai a minha dica para você de criar senhas que vão ser mais fáceis de você memorizar e super difíceis de quebrar. Você está vendo o meu bloco de notas para mim me explicar, escrevendo a senha, explicar para você o conceito que eu uso para criar senhas, tá? É claro que nenhuma senha que eu vou expor aqui é alguma senha que eu tenha usado ou utilize ou vá utilizar, mas são só exemplos. Por exemplo, o cofre de senhas, normalmente quase todos os cofres de senhas permitem você criar senhas não só de uma palavra, mas senhas de frases, né? Uma passphrase, né? Então você poderia usar inclusive o espaço conta como um caractere especial. Alguns serviços como, por exemplo, Instagram, Facebook e Google, que são os mais importantes para você que é gestor de mídias, também permitem você usar a tecla o espaço como um caractere da senha. E ele conta como um caractere especial, então você deve usar o espaço para contas que permitem o uso disso. Inclusive, existem, claro, contas que não permitem, assim como existem absurdas contas que não permitem, ou serviços online hoje em dia que não permitem nem sequer a criação de senha com caractere especial, né? Isso é absurdo. Limitar uma senha a apenas 8 dígitos sem a possibilidade de colocar um caractere especial é um absurdo no quesito de segurança. Mas, por exemplo, estou criando uma senha extremamente forte para o meu cofre de senhas. Eu sei que o meu cofre de senhas aceita caracteres especiais, aceita espaço, não tem limite de quantidade de caracteres e eu posso criar uma frase. Então opte por criar uma frase.
Você pode, por exemplo, criar uma frase completamente aleatória, conjunções de palavras, de coisas que você mais gosta. Por exemplo, coloca lá, seu ídolo. Eu vou colocar aqui, Senna, Jobs, minha cor preferida, amarelo, e uma data aleatória. Pronto. Só com isso eu já tenho uma senha de 23 caracteres, lembrando que o espaço em branco conta como caractere também. Então eu não precisei nem colocar caracteres especiais e nem precisei colocar maiúsculos, minúsculos, inserir números ali também. E essa vai ser uma senha extremamente forte. Se eu fizer um teste em qualquer aplicativo de definição de senha, ele vai mostrar essa senha como extremamente forte. Até, por exemplo, ó, vamos olhar aqui no próprio macOS, a gente tem a possibilidade de testar essa senha. Aqui no Touch ID e senhas, eu posso vir aqui para alterar a minha senha e simular a criação de uma senha. Ele tem um gerador de senhas aqui, né, o que você está vendo aqui. Eu vou colocar aqui como manual e vou colocar essa senha que eu acabei de inventar. Ó, Senna Jobs amarelo 1984. Ó. Veja, ela praticamente atingiu a qualidade total aqui de senha. Eu poderia acrescentar mais alguma coisa, como por exemplo, um arroba em algum lugar, que é um caractere especial. E pronto. Eu tenho uma senha que não é difícil de lembrar se você usar os requisitos de coisas que você gosta, por exemplo, que não são tão óbvias, né? Você coloca coisas aleatórias, escolhe, como eu coloquei ali, um ídolo, 2 ídolos, uma cor preferida, um ano específico, pode ser o nome e o título de um livro, mas nunca coloque uma única coisa só. Faça combinações. E aí você tem uma senha extremamente forte. É uma senha mais forte do que se eu tivesse criado uma senha, por exemplo, com caracteres especiais, só que uma senha curta. Você pode ver que aqui, olhando assim, aparentemente, eu até posso colocar um 2020, 2022 no final. Aparentemente, isso aqui parece uma senha extremamente forte. Aqui eu utilizei o meu nome, só que no lugar do A um arroba, no lugar do E aquele E comercial, e no lugar do S um cifrão e números. Então, ela parece ser uma senha extremamente forte. Porém, ela não é uma senha forte para algoritmos especializados em quebra de senhas, porque para algoritmos especializados em quebras de senhas, tanto faz se você tem um caractere especial ou não. Os algoritmos eles trabalham com todos os caracteres existentes. Então, o que dificulta a quebra de senha para um algoritmo especializado nesse tipo de coisa é a quantidade de caracteres. Quanto mais caracteres existir na sua senha, mais tempo esse algoritmo levaria para conseguir calcular e gerar na tentativa e erro uma quebra de senha. Então, seria praticamente impossível se fossem muitos caracteres. Então, percebe que aqui não é a complexidade, usando caracteres especiais ou coisas assim, que torna a sua senha fácil, e sim o tamanho da sua senha. Fácil de ser quebrada ou difícil de ser quebrada. Então, uma frase, ela pode ser muito mais eficiente. Você pode também combinar tudo isso, se você tiver facilidade de memorizar. Lembrando que, como você vai precisar memorizar uma única senha, isso pode ser fácil também. Então você poderia combinar, eu poderia trocar, por exemplo, alguns caracteres específicos dentro da minha senha por caracteres especiais. Então eu teria ainda a minha senha Senna Jobs amarelo 1984, lembrando que eu troquei o A por arroba no Senna, o S por cifrão e aí o restante normalmente. Então você pode fazer essas combinações desde que você não torne isso extremamente complexo a ponto de você não se lembrar. O que eu recomendo que você faça na hora de criar uma senha para um cofre de senhas ou para um serviço, por exemplo, como o Google, que permite a utilização de espaços. Utilize coisas familiares para você, mas sempre misturadas de forma aleatória, de forma que até mesmo quem conhece você não vai conseguir adivinhar que você colocou essas coisas de forma aleatória dentro de uma mesma senha e a ordem que você utilizou. Então, por exemplo, eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito também do autor George Orwell, que é um autor de livros. Eu gosto também da cor amarela. E eu nasci no ano 1983. Obviamente não é uma boa prática você colocar o ano que você nasceu. E aí o que você faz? Coloca um ano a mais ou um ano a menos. Basta você lembrar que você fez isso na sua senha. E aí você tem uma senha que você criou baseado em coisas aleatórias que você gosta. E aí você pode vir na sua senha e trocar e algumas letras por caracteres especiais.
Se o lugar, o serviço que você está criando a senha não permite a utilização de espaço, uma boa prática é utilizar os traços entre o espaço ou utilizar pontos entre os espaços. Os traços são mais óbvios, então utilizar pontos pode ser um diferencial. E aí veja, essa senha que eu criei facilmente e que são coisas que eu gosto, são mais fáceis de eu decorar, então eu poderia colocar ela aqui para testar a segurança dessa senha, só para a gente ter uma noção. Atingir o nível máximo de qualidade de senha, ou seja, é uma senha extremamente forte, mesmo não sendo complexa para mim me lembrar. Então lembre disso nas próximas vezes que você for definir as suas senhas. O mais importante de tudo, você precisa ter uma senha ótima. É muito difícil, mesmo criando senhas fáceis de lembrar assim e fortes, você conseguir lembrar de todas elas, já que hoje em dia nós precisamos usar uma infinidade de serviços online que precisam das senhas. Então a minha dica é justamente essa: se concentre em criar e memorizar muito bem uma única senha e que seja muito forte mesmo, que é essa senha muito grande e muito forte que você vai usar no seu cofre de senhas. E aí utilize o seu cofre de senhas para gerar as senhas aleatórias. Com essas dicas básicas, eu espero que você já consiga fazer senhas que sejam realmente fortes. E se você está usando senhas muito pequenininhas, mesmo que utilizando caracteres especiais e letras maiúsculas, minúsculas e números, eu recomendo que você troque essas senhas imediatamente, tá? Inclusive, serviços como o Bitwarden, por exemplo, eles mostram se a senha que você está usando, ela já foi vazada algum dia. Isso eu vou mostrar no vídeo onde eu ensino como usar o Bitwarden e mais motivos do porquê que você deve usar ele para ter mais segurança nas suas contas digitais. Você, como profissional de mídias, como media buyer, você precisa ter as suas contas com a segurança ativa ao máximo, ao extremo. Autenticação de 2 fatores, senhas fortes e cofres de senhas é o mínimo que você como profissional precisa ter, já que você faz a gestão de dinheiro. Lembra que você não faz só anúncios nas redes sociais para o seu cliente. Muitas vezes você faz a gestão até mesmo do saldo do cartão de crédito dele, porque é o cartão de crédito do cliente que está inserido na conta de anúncios a qual você tem acesso e você gerencia. Já pensou se essa sua conta do Facebook foi hackeada, invadida por um hacker, e esse hacker começa a fazer anúncios utilizando a conta do seu cliente? Isso é muito comum, tá? Acontece com muita frequência. E aí, no final do mês, o cliente vai ter um estouro no cartão de crédito dele, tudo gasto em anúncios no Facebook, os quais ele não fez e o pior, os quais ele não teve retorno sobre aquele investimento. Então você precisa ter muita atenção a isso. O mesmo vale para contas boleto. Já pensou seu cliente lá carregar um boleto de R$5.000 para você fazer anúncios e de um dia para outro aqueles R$5.000, puf, desapareceram? Tudo porque a sua conta, a conta do gestor de anúncios, a conta do profissional de mídias, não tinha segurança ativa, tinha uma senha fraca, não tinha autenticação de 2 fatores e foi invadida por um hacker. A culpa, nesse caso, é sua e muitas vezes você acaba tendo que até ressarcir esse valor para o seu cliente. Então pense muito bem nisso, pense nisso, isso é coisa séria. Profissional de mídias tem que ter segurança nível hard. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.